Saudações a todos! No vídeo de hoje iremos conhecer uma das figuras mais notáveis e prestigiadas da República Romana. Grande comandante militar, cônsul e posteriormente ditador. Este foi Lúcio Cornélio Sulla Félix. Nascido em Roma, no ano 138 a.C., Sulla era um homem de cabelos loiros e olhos azuis, membro de uma família patrícia empobrecida, a dos Cornélios Sulla. Os Cornélios eram notavelmente conhecidos por terem tido membros famosos e prestigiados, como o general Cipião Africano, que derrotou Cartago. O nobre Sulla iniciou sua carreira na Guerra Jugurtina, onde o cônsul Caio Mário o nomeou como seu questor. A Guerra Jugurtina foi uma guerra travada entre a República Romana e o reino da Numídia, que estava sob o comando do rei usurpador Jugurta. Os romanos e numídios eram aliados, mas Roma interviu quando Jugurta, filho adotivo do falecido rei da Numídia, usurpou o trono dos seus outros dois irmãos, que deveriam governar o reino juntos. Jugurta ordenou o assassinato de seu irmão chamado Riempsal, e seu outro irmão, Aderbal, fugiu para Roma, onde pediu ajuda. Posteriormente, Jugurta matou também seu outro irmão e os soldados romanos que o acompanhavam, acendendo assim a ira romana e dando início à guerra. Sulla entrou em cena 5 anos depois, quando foi enviado por Caio Mário para negociar com o rei Boco da Mauritânia, reino vizinho da Numídia. O rei Boco era sogro e aliado de Jugurta, então Sulla fez um acordo com Boco, que consistia em Boco prender e entregar Jugurta aos romanos, em troca de receber metade do território da Numídia para que fosse anexado ao seu reino. O acordo foi firmado e cumprido. Jugurta foi estrangulado e metade do reino da Numídia foi entregue ao rei Boco, enquanto a outra metade foi governada por Galda, meio-irmão de Jugurta. Esse foi o primeiro dos grandes feitos de Sulla, que foi reconhecido como o conquistador da Numídia, além de ter ganhado uma estátua no Fórum Romano, presenteada pelo rei Boco. O general Caio Mário sentiu-se invejado ao ver Sulla ser tão reconhecido, levando inclusive mais créditos que o próprio Caio Mário pela vitória na Numídia. Esse era só o começo da rivalidade entre os dois, que no futuro seria uma grande inimizade. Posteriormente, Sulla permaneceu sob o comando de Mário e alcançou o posto de tribuno militar, tendo participado de algumas campanhas contra tribos bárbaras. Foi quando eclodiu a Guerra Símbria, causada por uma imensa massa migratória das tribos germânicas dos Símbrios e Teutões. Os romanos haviam sido massacrados na Batalha de Aráusio, onde sofreram cerca de 100.000 baixas, mas posteriormente se recuperaram e se reorganizaram com maestria, que era uma característica romana, assim como se reergueram quando foram derrotados por Aníbal na Batalha de Canas. Na Batalha de Vercellas, Sulla comandou a cavalaria romana contra os Símbrios, batalha decisiva na qual Roma triunfou. Sulla entendeu que Caio Mário não concedeu créditos suficientes pela vitória na Guerra Símbria, e a tensão entre os dois só crescia. Mário era um político renomado, com grandes vitórias na bagagem, e que havia feito reformas revolucionárias no exército romano, que melhoraram muito sua organização. Portanto, Mário não estava disposto a ceder espaços ao seu rival Sulla, que estava em ascendência. Sulla então foi desmobilizado e, fora do exército, no ano 100 a.C., tentou se eleger pretor, mas conseguiu apenas no ano 94 a.C. No fim do seu mandato como pretor, Sulla tornou-se governador da Cilícia, região que corresponde a parte do território da atual Turquia. Na Cilícia, Sulla soube que o rei Mitrídates VI do Reino do Ponto havia deposto o rei Ariobarzanes da Capadócia, que era aliado de Roma. Então, Sulla foi ao auxílio deste, que posteriormente foi novamente deposto por Mitrídates. Sulla chegou até a Mesopotâmia, onde fez um tratado de companheirismo com os partas,
Mas ao voltar para Roma, Sulla foi denunciado por Caio Mário, que o acusou de corrupção e de ter sido subornado por Ariobarzanes. As acusações mancharam a reputação de Sulla, que permaneceu ausente da vida política por 3 anos. Em 91 a.C., eclodiu na Itália a Guerra Social entre Roma e outras cidades italianas. Sulla serviu como legado, o mais alto posto da legião romana, tendo derrotado os renomados Sanitas e a cidade de Pompeia, tendo sido condecorado com a coroa de grama, a mais alta das condecorações da República Romana. Sulla seguiu conquistando outras cidades italianas e, enfim, a cidade de Eclano, dando fim à guerra. Prestigiado, Sulla casou-se com Cecília Metella, foi eleito cônsul e deveria comandar Roma na guerra contra Mitrídates VI do Reino do Ponto. Quando iria partir em campanha contra Mitrídates, Sulla foi surpreendido com a notícia de que foi tirado do comando da guerra, que foi passado para o seu velho rival, Caio Mário. Os soldados de Sulla o apoiaram, pois sabiam que Caio Mário iria levar seus próprios soldados para a guerra caso recebesse o comando. Sulla assaltou as muralhas de Roma, venceu as resistências e invadiu a cidade. Caio Mário apressou-se e fugiu para a África. Sulla finalmente pôde partir para enfrentar Mitrídates, tendo deixado a cidade de Roma sob o comando de Cinna e Quineu Otávio. Caio Mário então se aproveita da ausência de Sulla para retornar a Roma, tomando a cidade e matando os aliados de Sulla. Sulla foi exilado pelo Senado e Mário foi eleito cônsul. Porém, Mário, aos 71 anos, faleceu por causas naturais. Enquanto isso, Sulla lutava na Grécia. O Reino do Ponto era um poderoso reino helênico que estava em expansão, e seu rei, Mitrídates, dizia ser descendente de Alexandre o Grande. Sulla cercou as cidades gregas de Atenas e Pireu, governadas por Aristião, um fantoche de Mitrídates. Durante o cerco, Sulla e seus homens foram afligidos por uma epidemia de sarna, desfigurando permanentemente o rosto pálido de Sulla. Possesso pela ira, Sulla invade Atenas, liberando saques à cidade. Sulla desejava massacrar os gregos e escravizá-los, mas então refletiu e, em respeito à grandiosa história e legado da cidade de Atenas, decidiu ser piedoso com a cidade e seus habitantes. Posteriormente, os romanos enfrentaram os soldados do Ponto na Batalha de Queroneia, onde haviam cerca de 3 gregos para cada romano. A cavalaria romana foi decisiva na batalha e as forças pônticas foram massacradas graças às táticas, à inteligência e à bravura de Sulla. Roma enviou o legado Fímbria para combater Mitrídates no lugar de Sulla, mas em 84 a.C., Sulla fez um acordo de paz com Mitrídates e se virou contra Fímbria, que, não vendo possibilidades de vitória, suicidou-se. Retornando a Roma, Sulla encontrou uma situação catastrófica. Ele havia sido condenado à morte e seus familiares e partidários tiveram que fugir. Sulla enviou uma carta ao Senado repudiando tal situação e enfatizando seus feitos em prol da República Romana. Sulla novamente marchou contra Roma, derrotando os cônsules Aciageno e Norbano. Os futuros membros do triunvirato Crasso e Pompeu passaram a apoiar Sulla. Em desespero, o Senado elegeu como cônsul o filho do falecido Caio Mário, que era Caio Mário o Jovem, de 26 anos. Mário foi vencido por Sulla na Batalha de Sacriporto, tendo Mário fugido para a cidade de Preneste, onde foi cercado por Sulla. Sulla, apoiado por Crasso e suas tropas, venceu a decisiva Batalha de Porta Colina, e Sulla conquistou Roma novamente. Mário, ainda cercado, suicidou-se, e Sulla recebeu a alcunha de Félix, que significa sortudo. Com a vitória, Sulla foi nomeado ditador por tempo indeterminado. Como ditador, Sulla fez reformas importantes como a criação das províncias senatoriais e a expansão do Senado.
Sulla também perseguiu seus inimigos políticos, inclusive Júlio César sofreu perseguições, sendo despojado de suas posses e tendo que fugir, pois César era sobrinho de Caio Mário. Depois de um tempo, Sulla desistiu de perseguir César, pois viu que alguns de seus familiares apoiaram Sulla. Sulla repentinamente renunciou à ditadura e viveu uma vida civil repleta de festas e celebrações. Sulla faleceu em 78 a.C. e seu epitáfio dizia que ninguém havia feito tão bem a seus amigos e tão mal a seus inimigos. Esse foi o vídeo de hoje sobre uma das figuras mais emblemáticas e importantes da República Romana. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e sua inscrição para fortalecer o canal. Deixe também comentários e sugestões para os próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.